Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo direto do Facebook de Adriana da Silva e Aquicola Garça. Oi, pessoal. Fernando, fala um oi aí para os aquaseguidores em espanhol. Vamos ver se você aí já pode falar espanhol, meu amigo? Só um pouquinho. Uma boa noite a todos. Tá? Sejam todos bem-vindos e obrigado pela oportunidade, principalmente você, Adriana. E bola para frente. Então, se a gente consegue atender bem essa live ao interesse, né? Fernando, você consegue entrar lá no Instagram também? Agora? É do seu celular? Entra lá. Consigo. Olá, com os seguidores do Instagram. Um ratito, Fernando entra aqui com nós também. Vamos estar em 3 plataformas. Facebook, meu Facebook personal, Facebook de Aquicola Garça e aqui no Instagram, no Instagram personal. Olá, com oportunidades, Jean, Cris, Reina, Karen, mira, um montão de gente. João, meu companheiro lá, Cris também, meus companheiros da época do mestrado. Todo mundo em peso. Pessoal, vocês só me ajudem com o tema do som, tá? Dá comente se escutam a gente bem. O Fernando tá entrando lá no Instagram. Agora, estamos ao vivo desde o meu Facebook e do Facebook de Aquicola Garça também. Carregando. Fernando, choveu hoje. Milagre. Coisa boa. Delícia. Delícia, choveu fazia tanto tempo. Olha, eu tô velha, né? Sabe que velho, o papo de velho logo é chuva, choveu hoje, se fez frio, já sabe. Mas na verdade que bom, fazia falta. Eu tô aqui no ar-condicionado, mas tá fazendo um calor. Olha, mais gente entrando lá no... a oportunidade diz que o som tá bom. Vamos ver agora o Fernando falando. Fernando, fala alguma coisa aí para ver se eles escutam você. Boa noite, pessoal. Como é que tá meu som? Vocês escutam o Fernando? Ele vai entrar daqui a pouco aí, ó, no Insta também. Eu acho que eles não te escutam porque eu tô usando o fone, né? Esperto. A hora que você entrar lá, aí sim eles vão te escutar. Eu tenho que entrar no... Sim, não, no Instagram, no meu Instagram. Instagram. Enquanto o Fernando vai buscando lá, pessoal, como vocês estão? Olha só, Safe. Olha o teu amigo aqui, ó. Não é o Safe Cat? Não é? Isso. É ele? É ele mesmo. Olá, Safe. Fala inglês? Ele entende português, Fernando? Entende. Ah, então tá bom. Hello, Safe. Olá. Excelente. Muito contente. Ó, pessoal, eu e o Fernando queríamos comentar que antes dessa modinha de live, a gente já tava, né, Fernando? Uma perna na frente. Ui, faz tempo, hein? Nossas lives. Oi, Thalita. Marcos, não vai? Pet Pesca. Ó, nossas lives são do tempo do Kikiriki. Com o Gabriel também. Com a minha sócia sagrada. Hein, você vai ter que desligar aí porque eu tô me escutando, Fernando. Achei. Tirei o som. Você não conseguiu o fone? Consegui, é porque o meu celular tá pegando. Ah, ok. Ah, já chegou aqui o Fernando. Deixa eu convidar ele aqui. Só um pouquinho, pessoal. Já te convidei lá no Instagram. E o pessoal do Facebook, tudo bom? Ó, estão esperando. Aí o Fernando entrou. Eu tô vendo a sua parede. Agora eu vejo você. Só que a gente tem que cuidar da microfonia. O som. A única coisa que eu não gosto das lives em várias plataformas é o tema da microfonia, né? Vamos tentar aqui
buscar que tenha uma qualidade de som para o pessoal escutar bem o nosso bate-papo. Pessoal, vocês escutam com eco, sem eco? Dá um feedback aí para nós. Tanto, olha o pessoal, Álvaro Lucas, Mohamed Kessinine, lá no Facebook, tá mandando olá pra gente. Aqui, ó, Paulo Protássio. Ia dizer Potássio. Falei, esse sim é. Ó, Alba Melissa. Que saudade de escutar o português. Muita saudade, né? Ó, tá dando eco. O que a gente faz, hein? Tá sem eco ou tá com eco? Bom, pessoal, vocês falam aí. A gente vai ajustando. Fernando, conta pra nós aonde você esteve até agora na quarentena. Eu sei, mas conta pro pessoal, né? Para variar, o que você está fazendo nessa quarentena? Que o meu marido fala ochentena, que ele fala, que quarentena? Ochentena, porque já não aguento mais. Eu tive muita sorte, porque eu estava fazendo uma assessoria para um pessoal lá de São Paulo, uns aquicultores, criadores de tilápia. E coisa de 3, 4 dias que eu cheguei lá, entrou a quarentena, assim, sabe? Aí eu não achei ruim, porque eu estava num belo de um sítio, muito arrumado, uma estrutura muito boa, trabalhando com o que eu gosto, né? E a 8 quilômetros da cidade mais perto, então protegido. O bichinho de goiaba não ia lá, não, né? Que é o Covid-19, ele não tinha perna para chegar lá, não. Então, para mim foi ótimo, foi muito bom essa quarentena, né? Inclusive, provavelmente, eu acho que quinta-feira estou indo para lá novamente para acabar de dar uma refinada no assunto. São criação de tilápias em sistema RAS, né? Mas está andando, está indo tudo certo. Só está tendo um pouco de explosão de amônia, porque eles não tinham filtro biológico, né? Então eu acabei desenvolvendo, e agora que as bactérias estão começando a se desenvolver no sistema todinho, porque nada, o volume total de litro lá chega a quase 800 metros cúbicos. Né? Então, você conseguir controlar todo esse volume de água é meio complicado, né? Mas está indo bem, está indo bem. Ainda mais se for pensar em fazer um TPA, uma troca de água parcial, um sistema desse tamanho aí, com volume de água desse, fica muito complicado, né? Claro. E agora em São Paulo, principalmente, quem tem poço artesiano, está tendo controle, tem um relógio lá que a pessoa só pode usar X litros por dia. Então, você não pode brincar mais com a água como se brincava antigamente. Então, foi partir para cima de trabalhar bem o sistema. A gente está fazendo, tipo, reatores, que a gente chama, criando as bactérias para o lado de fora, né, acelerando o crescimento delas, para depois passar para dentro do sistema, né? É isso que eu chamo de banco de biofloco, ou banco de bactérias. Eu faço isso também. A inoculação, né? É isso aí. Você pode desligar seu microfone para eu falar, para não dar microfonia? Posso. Aí está. Sim. Excelente, Fernando. Bom, pessoal, o Fernando, ele só tem uns 30 anos de experiência na aquacultura, nada mais, hein? Para o pessoal aqui, para os aquaseguidores que apenas começaram a acompanhar nosso trabalho, o Fernando, eu conheci, vou contar, né, Fernanda, a história como que eu te conheci. Eu conheci ele num grupo de Telegram que outro amigo brasileiro me convidou, o Thiago, que ele também logo vai fazer uma live aqui comigo. Ele trabalha com tecnologias, não? E já faz um tempinho, alguns meses, e conversando no grupo, o Fernando é um dos criadores do grupo, né, de aquacultura, onde tem quase 800 pessoas nesse grupo, produtores na sua maioria, e aí se discutem vários assuntos sobre aquacultura, principalmente aquacultura
intensiva, super intensiva. De tudo um pouco, né? Porque vejo aí que tem pessoas que apenas estão começando, pessoas que já estão no meio do caminho, outras estão estudando. Nesse grupo, eu acho muito bacana, porque é uma troca de experiência bem bacana entre todos os companheiros. E aí, estamos para isso mesmo, né, Fernando? Para poder fazer essa troca, esse intercâmbio de experiências. Cada pessoa tem aí uma experiência bastante bacana para ser compartilhada. E o legal do grupo é que ninguém aí é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, né? Nós estamos aí para compartilhar. Tem uma biblioteca maravilhosa com muita informação. Então, pessoal, depois, Fernando, você me permitir colocar aqui o link para quem quer entrar no grupo, para vocês também participarem, né? Ótimo. Deixa eu abrir seu microfone, senão não te escutam lá no Face. Ótimo, pode falar, ótimo. Fernando. Isso, fica à vontade, viu? Fica à vontade. É aberto o grupo, né? Só que lá é o que você disse, é troca de conhecimento, compartilhamento de conhecimento, né? Não se fala em política, em religião, em nada. É só experiência mesmo, tem de tudo. Tem sistema Haas, tem bioflocos, tem Hathaway, tem de tudo. Um pouquinho tem de tudo e tem muita gente iniciando, tem gente mais experiente, né? Então, até vou sugerir para você, a hora que você puder também, vamos fazer uma live com o Fábio Lobo. Vai ser muito interessante, principalmente numa área que eu faço. Né? Vamos fazer sim, vamos convidar o Fábio. Fernando, pode apagar o microfone quando eu estiver falando? Perdão aí, só para não dar microfone. Gente, então, eu queria fazer uma homenagem também ao Fernando. A gente já fez várias lives, mas como o Instagram só 24 horas, Instagram não dá, né? Desapareceu. Mas dentro das nossas lives, tínhamos uma sequência. Falamos primeiro da compra, não, a adquisição de levinos e pós-larva e tudo que implica, não? A parte genética, a parte do laboratório, as provas de estresse. Depois a gente passou, né, Fernando, para a parte do povoamento, da compra, aclimatação, logo o povoamento e todo o processo de pré-cria e tudo mais, né? Agora a gente vai falar da parte de engorda, uma sequência, né? Então quem acompanhou a gente desde o início já está levando essa sequência e vou buscar. Eu estou super atrasada com os resumos das lives, desculpa aí, mas eu já comecei, eu estou dando aula online. Sabe desde que hora que eu dei aula hoje? Desde manhã também. Literalmente eu tô com a bunda quadrada aqui. Tanto da aula online. Desculpa a palavra, hein? Se minha mãe escuta, vai me dar... Que menina mal educada. Então, hoje o tema é sobre manejo, porque a gente já falou todo o processo anterior. E antes disso, como tem muita gente nova aqui no Insta, principalmente, eu queria que o Fernando se apresentasse para os aquaseguidores novos. Fernando, se apresenta para os aquaseguidores novos, conta um pouquinho da sua trajetória. Então, boa noite a todos, vamos lá. Pera um pouquinho, que o microfone... Aí, pronto. Já. Então, é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, desculpa aí a falha. Trabalho com camarão já há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Tem fazenda lá no Ceará, no modo extensivo, né? A teoria que eu tenho desde lá para cá, acompanhando o que se tem de tecnologia, criação, essa coisa todinha, sempre vim estudando e vi muitos métodos novos e vim sempre vendo, fazendo testes, laboratório que eu digo um sistema pequeno em casa e fazendo testes, né? Porque hoje, eu atualmente, estou morando em Minas. Então, tinha dificuldade de aquisição de pós-larva, mas sempre que eu ia para o Ceará visitar o papai lá, e dar uma assessoria, eu trazia um pouco de camarão e fazia os testes em bioflocos e fomos desenvolvendo e fomos aperfeiçoando, né? Trabalhei com tilápia tem um pouco mais de 12 anos,
que eu trabalho com elas, foi início com RAS. O interessante é que tudo isso começou foi com criação de rã, há quase 30 anos atrás. Aí a paixão começou com a aquicultura, né, com a água. E de lá não parei mais, né? Sou engenheiro, pesquisador muito, né? Procuro sempre ajudar sempre que eu posso, inclusive lá no grupo o pessoal vê o que, porque a gente, lógico, tem um limite de poder ajuda, as pessoas que têm dificuldade no início, pessoas que têm menos aquisição, porque a gente acha que todo mundo tem direito a criar, né? Isso. Aí tem as empresas que me procuram, presto serviço, na parte de assessoria, tanto em projeto, por ser engenheiro também, né? E também com uma bagagem de vida muito grande, nesse grupo lá no Telegram, é um aprendizado todo dia, porque a gente lá mais aprende o que não pode fazer do que o que pode fazer, né? Sempre tem os inventores. E foi uma honra quando a Adriana, já tem muito tempo que a Adriana entrou, e a gente foi conversando, trocando figurinha, conhecimento, e acabamos, ela me convidou para fazer live, e a gente já começou, como ela comentou, e eu achei muito interessante. E isso é bom, porque a gente está divulgando conhecimento, e o pessoal também, ao mesmo tempo, está sabendo até que ponto que a gente tem o profissionalismo e categoria para assumir alguma responsabilidade, porque é responsabilidade. Responsabilidade de um grupo, responsabilidade de um sonho que muitos têm, responsabilidade de investimento comercial e assim por diante, né? Então, essa é a minha parte aí em termos de trabalho. Nada mais 30 anos, para vocês verem que ele tem só essa quantidade de tempo. Na verdade, é um trabalho muito bonito que o Fernando faz, no grupo, nas fazendas, ele tem muita experiência. O tempo que eu conheço ele, eu vejo a dedicação dele às fazendas que ele dá consultoria, enfim. Como o bom aquacultor, ele nunca deixa na mão os seus clientes, sempre está aí, ó, ficou dias lá enclausurado no sítio, trabalhando firme e forte para manter aí a qualidade da água, alimentação, todos os aspectos importantes na fazenda que ele está dando consultoria. E como ele bem comentou, nós temos uma responsabilidade muito grande quando damos uma assessoria, um serviço, porque se uma pessoa confiou no nosso trabalho e nos contratou, é a obrigação nossa dar um resultado, porque eu também sou empresária e dói muito, né, quando de repente te deixam mal ou te vendem um equipamento que não funciona. É triste porque você confia, você abre as portas da sua fazenda. Então, eu como estou nos dois, eu falo 3 lados da moeda, eu sinto às vezes essa dor, sabe? Então, quando eu dou o serviço, eu dou como se fosse para mim, minha fazenda. Então, é muito importante a qualidade do serviço que damos, e isso fala muito bem da gente. Eu acho que por isso que o Fernando está aí na estrada há tanto tempo, com muito sucesso. É verdade, é verdade. Eu acho que isso aí faz parte, é colaboração, né? Eu acho que todos podem ter acesso, dos pequenos ao grande. E tem, lógico, todo mundo sabe disso. Tem o pequeno que ele quer começar um investimento, tem o pequeno que quer ter por hobby, tem uns que começam a crescer em um sonho, tem os grandes que eles querem que façam um projeto e funcione. Ele não quer estar lá para saber como é que controla a amônia, como é que faz decantação, clarificação. Ele quer que o projeto rode e dê lucro para ele. É onde que a Adriana entra muito nessa parada, eu também, né? Que é a parte nossa de fazer a consultoria e pôr a coisa para funcionar, né, Adriana? É verdade, a parte financeira, econômica, a parte da gestão do negócio é fundamental, porque senão o projeto literalmente morre.
E entrando já no tema, então, da parte de gestão, uma parte muito interessante é o manejo da engorda, que, como eu comentei, o Fernando e eu estamos vindo de sequências de lives falando desde o começo todos os processos para chegar a um cultivo de sucesso ou exitoso, não? Então, Fernando, vamos começar já, vamos entrar no tema já. Bora. Vamos falar. Então, ó, como o Fernando é o convidado, ele vai começar falando um pouco do manejo. A gente aqui fez um roteiro, um guião para... Há muitas pessoas que falam espanhol, espero que nos estén entendiendo bien. Vamos tratar de hablar despacito, como la canción. Despacito, ¿verdad, Fernando? Para que nos entiendan bien y clarito. ¿Sí? Ok. Hoje, o pessoal, por comodismo, bate muito assim em termos de ração, tá? Temos empresas idôneas que têm rações excelentes. Desculpa, Fernando, te interromper. Já que você está tocando no assunto, fala um pouquinho dos pré-digeridos e já tem 3 perguntas sobre o tema aí. Ótimo. Na parte de pré-digerido, tá? É uma das coisas que até a gente está tendo aí também um início de pesquisa em cima, que são o uso das larvas de black soldier, né? Que são soldados negros. É uma mosca que ela vive de substrato, que você pegar em resto de feira, alface, tomate, vegetais, legumes em decomposição, ela aparece incrível, é incrível. Ela aparece e começa a colocar ovos e ela só trabalha em cima disso. A pulpa dela chega a 52% de proteína. Então, o pessoal está muito batido em cima de fabricação de ração. E nós temos alternativas diferentes. Estamos até estudando muito essa parte, tá? Já temos alguma coisa na nossa biblioteca, lá no Telegram, porque quando você começa vamos se dizer assim, o que você tem de matéria que não é digerida, a quantidade de material que não é digerida numa ração industrializada é muito alta. É muito alta. E a partir do momento que as empresas começam a ter briga de custo, aqui no Brasil até está diferente por enquanto, para eles está sendo um paraíso, tá? Porque entregam quando quer, sabe? É o preço que eles querem, é uma complicação muito grande. Tem empresas mais idôneas? Tem. Aí você compra de caminhão fechado, ou então, se for pouca quantidade, você tem que se unir a outros para conseguir uma carga. Então, é muito complicado. Então, tudo isso daí, aqui no Brasil, a gente fica muito na mão da indústria de ração. Tá? E a partir do momento que você tem alternativas que as próprias fábricas conhecem e sabem disso, mas parece que não tem interesse, que é onde que a gente está começando a entrar em pesquisa, trabalhar em cima disso. A gente já sabe que tem gente muito boa no mercado em cima disso daí, com pesquisas mais avançadas, tá? Por isso a gente também está tentando seguir, ver o que se tem de mais novo, porque a partir do momento que você tem o alimento pré-digerido, o aproveitamento que você tem do animal aquático, né? Seja um camarão, um peixe, ou tilápia, o que for, é muito maior. Hoje, em termos de ração que você tem que não é digerido, você perde mais da metade de um saco de ração que vai para o ralo. Quer dizer, é um absurdo. Essa praticidade que você está tendo, você não está vendo o que está tendo de errado em termos de consumo, de desenvolvimento de peixe, de crescimento, de transformação alimentar, quilo, carne, né, que é quilo, proteína aquática em termos de proteína na ração, né, é um diferencial muito grande. Então, nessa parte dos digeridos, a diferença é muito grande, mas a gente está caminhando para isso, né, como
comentou já, parece ter uma pessoa muito pesquisadora aí no México, em cima dessa parte, dessa área. Ele está aqui escutando a gente, ó, Felipe Ângeles. Olá, Felipe. No dia 6 de maio, vamos ter um tema só sobre pré-digeridos. Então, já fica o convite para quem gosta do tema. A gente só tocou rapidamente no assunto, porque faz parte do manejo, né? Faz parte do manejo da engorda, né? Você escolher o tipo de ração, o alimento balanceado. O Felipe fala alimento desbalanceado. É parte do processo de engorda. Só por isso que eu comentei para o Fernando só tocar rapidamente no tema, mas com riqueza de detalhes, dia 6 de maio, com Felipe Ângeles, vamos conversar e o Fernando vai fazer parte, né, Fernando? Vai estar aqui com a gente escutando. Peraí. Sim, com certeza. Com certeza. É um assunto que me interessa muito, tá? Essa parte principalmente porque entra a parte de enzimas, né? É bem interessante, muito interessante essa parte. Mas vamos falar da realidade, a ração comercial, que é a parte do manejo. Você quiser falar do sistema extensivo, eu falo um pouquinho do super intensivo. Ok. No sistema superintensivo, como a gente trabalha a gente tem a chamada de bico, né? É a biqueira, que é que recolhe a água do mar e é filtrada pela areia, né? Porque com esse problema com mancha branca e outros indesejáveis patógenos, né? Então, a gente tem uma biqueira, a água passa por um processo de ionização e também por queima como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Não é bem é um uso de cloro, tá? Passa por uma desinfecção, tá? No modo extensivo. O volume de água é um pouco maior, porque para você ter ideia, hoje, na nossa fazenda, nós temos 18 hectares de lâmina d'água. Então, lógico que são tanques separados, cada tanque tem mais de 1 hectare, que seriam 10 mil metros quadrados, tem mais do que isso. Então, você não pode simplesmente estar trocando água com facilidade assim, porque você tem que ser vigilante, tá? Hoje estamos com uma carga muito boa, apesar da mancha branca, porque na região a patologia ela é muito alta, o pessoal não consegue passar de 10 a 12 camarão por metro quadrado. A gente já está conseguindo superar o dobro, por causa da mancha branca. O restante... No extensivo, né? No modo extensivo. No modo extensivo. E só que a gente tem uma vantagem no modo extensivo. Nós temos plânctons, temos microalgas, né? Temos várias alimentação que é natural do mar. Então, a gente tem uma economia muito grande em termos de ração, certo? Como a gente tem uma troca da água, mas ela, lógico, é um volume considerado razoável, então a gente, ao mesmo tempo, também tem essa alimentação que é natural. Então, nós temos uma economia muito grande de ração. O uso lá é baixo. Eu acho que, para você ter uma ideia, nós estamos usando o quê? O que o pessoal usa normal hoje no mercado, 60% de ração. O nosso ciclo é de 60 dias. E em 60 dias a gente consegue tirar camarão com 12, 13 gramas. Então, um ciclo curto. Por que tudo isso? Porque tem a alimentação natural, né? Que são os plânctons, microalgas e assim por diante. Então, é muito diferente no extensivo, né? Então, o que a gente tem de alimentação é básica, mas é bem menor o gasto em termos do que é um sistema raso, um sistema de bioflocos, hiperintensivo, superintensivo e assim por diante, né? Porque você está usando uma alimentação quase que natural, que é o mar, que é a natureza perfeita, né? Isso aí é o que a gente tem no modo extensivo. Agora você explana aí o que você está usando, como é que é na tua área aí, Adriana. Sim, Fernando, nos sistemas mais no extensivo, como o Fernando comenta, o uso do alimento vivo, ele é
ele é imprescindível, né? O processo de fertilização inicial, a indução do material planctônico, microalgas e zooplâncton, ele faz parte tradicionalmente do sistema extensivo e do sêmen, pelo menos no início da produção, né? No caso dos sistemas intensivos a superintensivos, nós ficamos, agora que sempre fomos escravos das empresas comerciais, porque o processo de troca de água ele é enorme para não acumular justamente o nitrogênio que eles não podem assimilar, né? De todo o alimento que nós damos para o camarão ou para a tilápia, que são as maiores produções no Brasil e no México, entre 70%, eu estou sendo bem tranquila, às vezes 80%, dependendo, volta para a água, tudo. Só se assimila, semana passada, a doutora Gabriela Garciola, que é minha tutora, que eu vim para o México só para trabalhar com ela, que é experta em nutrição, falamos desse tema, Fernando, ela fez uma pesquisa muito interessante, onde ela demonstrou que realmente o que faz o músculo do camarão, o que transforma a proteína da dieta, não? Ela marcou todos os elementos do biofloco. O alimento balanceado, ela marcou o zooplâncton, fez uma marcação, não? Com isótopos estáveis, e ela foi vendo a pegada, né? Onde foi parar no camarão todos esses elementos. E adivinha qual foi o elemento que mais se assimilou no músculo e que fez o camarão crescer a massa muscular do camarão? Qual você acha que foi? Com certeza foi os naturais, né? O zooplâncton. Isso, exatamente. Nós até porque a gente está desenvolvendo também alguma coisa em termos de microalgas, tá? Estamos trabalhando por enquanto a gente está na parte de multiplicação dessas microalgas, tá? E a gente vai trabalhar com elas dentro do bioflux. A multiplicação tem que ser constante, tá? Para fazer sempre a adição dela. Está encaminhando. Logo teremos resultado. Aí, como você sabe que eu não aguento ficar de boca fechada, a gente vai, com certeza, divulgar essa pesquisa aí, viu? Com certeza. Sim. Voltando no tema, então, dos sistemas intensivos a superintensivos, então, aqui só comentando novamente o que conversamos com a doutora, o vídeo está no meu Facebook, se vocês quiserem ver na íntegra, podem ir lá. A gente conversa bastante sobre esse tema e a doutora explica com riqueza de detalhes. Por certo, eu estou devendo o link do Dropbox com todos os artigos de todos os meus convidados. Eu prometo esse fim de semana ordenar todos os artigos e subir e colocar para vocês lerem na íntegra o artigo, Fernando, porque é um tema bastante importante que nós da área sabemos que os organismos vivos, eles têm uma digestibilidade, uma assimilação bem melhor, uma incorporação, né, melhor no músculo, e tem outros efeitos também em termos de sistema imune no camarão principalmente, que é o que a gente está falando agora. Nos sistemas intensivos tradicionais, somos muito dependentes dos balanceados. Eu acho que é aí onde a gente mais perde com relação à incorporação, principalmente da proteína. Os alimentos, eles não vêm balanceados corretamente. Eu já conheço alimentos de diferentes partes do mundo, graças a Deus eu tive a oportunidade. Só não conheço, eu acho que a Ásia ainda, mas eu quero ainda conhecer, claro. Tenho família no Japão, nunca fui conhecer eles. Tia, me convida, se ela estiver me escutando. Enfim, o que vemos é que o fator de conversão ele é muito baixo, os projetos acabam morrendo
pela má gestão do produtor. E essas novas tecnologias, principalmente o biofloco, o aquamimicry, os simbióticos, que mais? Os bocaches, que são tem mais ou menos uma ideia muito parecida, um conceito muito parecido, que é usar menos água, produzir organismos vivos no sistema não para assimilação desses organismos perante o nosso objetivo, que é o camarão aqui nesse caso. Todas essas tecnologias novas, elas brindam uma melhor eficiência alimentar. E como o Felipe comenta nas publicações dele, aqui que está me escutando no Facebook, agora temos também os pré-digeríveis, que ele fala aqui, ou pré-digestíveis em português. Os alimentos pré-digeridos, eles já existem, fazem tempo. Na minha tese eu usei, eu trabalhei com uma espécie marinha, usei alguns alimentos pré-digeríveis para uma espécie marinha. Eu usei canola para o mero e ele cresceu super bem. Então também eu vou colocar aí os meus artigos para vocês darem uma lida. Eu usei enzimas para fazer o processo de pré-digestão, sim. E agora uma das metas da minha fazenda, para quem não me conhece, eu sou sócia da empresa Acuícola Garça aqui no México. Eu já tenho dois anos fazendo pesquisa com farinha de biofloco, que é uma farinha que tem é uma farinha derivada do processo, então é feita ela deriva dos micro-organismos que existem no floco, claro, e outras substâncias que também estão presentes dentro do material, da microbiota. E eu tenho já 2 anos fazendo muita pesquisa, incluindo outros pré-digeríveis para melhorar essa dieta. Logo também, eu também não aguento ficar com a boca fechada, Fernando, eu também vou divulgar, mas eu tenho que cuidar, senão me vão demandar meus sócios. E, enfim, nos intensivos tradicionais, então aqui o difícil do manejo é o alimento. As conversões de alimentos são altíssimas, 1.8, 1.6. Quem vai bem, às vezes é maior, né? Já no sistema hiperintensivo fechado, que são os bioflocos, não, os agregados microbianos, os aquamimicrais, os simbióticos, os bocaches, não? Esses sistemas, o fator de conversão, ele às vezes chega a ser negativo, eu falo. Comem menos balanceado e crescem mais. É o que passa hoje na minha fazenda. A conversão que eu tenho com a tilápia é 0,98, 0,95 para 1. Porque eu trabalho com indução de zooplâncton. Eu faço todo o processo de formação do biofloco, eu faço muita pesquisa na minha fazenda para chegar a esse resultado. Com a professora Gabriela, também quero fazer a mesma pesquisa que ela fez com o camarão, com a tilápia, para a gente só confirmar que o zooplâncton também é um dos responsáveis para o crescimento, para a incorporação no músculo da tilápia e outros efeitos também derivados dessa composição microbiana que eu estou incentivando nos meus sistemas, né? Sim. Só um minuto, Adriana. Como você sabe, né, meu grande mentor, Saif, né, ele é muito a favor do Mimicry. Ele o que ele mais segue, o que ele mais assim tem predileção é justamente pelo Mimicry. Traduzindo o aquamimetismo, né, para o nosso idioma, o aquamimetismo, aquamimicry, o aquamimicry, porque os brasileiros falam bem mal inglês, verdade, amiga? A gente fala mal pra caramba inglês. Aquamimetismo, vamos traduzir. O aquamimetismo é um sistema que mistura o biofloco com recirculação. Ele já é uma tendência na Ásia, já fazem alguns anos. E aqui no Brasil existe uma empresa que faz esse sistema, só que ela patenteou com outro nome, né? O AquaScience, da Camanor, é um aquamimetismo. E tem mais um nome, tá?
que está se desenvolvendo aqui no Brasil também, ali o pessoal da cooperativa ali de Goiás, batizaram como Bracis, que seria Bioflocos RAS no sistema, que é a mistura dos dois, né? É o mesmo com outro nome, eu também vou patentear meu sistema. Então, voltando aqui para o tema, para a gente não sair, bom, não saímos, porque o tema do manejo alimentício, ele é fundamental para o êxito do seu negócio. Se você está tanto no meio extensivo, que o Fernando trabalha mais, que lá no Brasil é muito mais popular o extensivo, apenas nos últimos 10 anos o meio super intensivo começou a crescer realmente nas fazendas, era um tema mais de pesquisa realmente. Agora já é uma realidade no Brasil, no México, em vários países, e o tema do alimento, eu acho que é o que o produtor, eu falo como empresária agora, é o tema que a gente mais busca solucionar, porque dentro do nosso custo de produção é o que está levando uma quantidade grande da nossa inversão. Então, eu acho que aqui, falando de manejo na engorda, o principal tema é a alimentação. O que eu tenho para falar para vocês que é importante em termos de alimentação no super intensivo. No caso do biofloco, que é o que eu mais trabalho, é o tema da manutenção de fertilização, né? O biofloco, ele é formado por agregados microbianos que são formados por bactérias, diferentes tipos, fitozoo, e eles têm um tempo de vida, né? Ele nasce, cresce, reproduz, desenvolve e morre. E muitas pessoas fertilizam no começo e esquecem, não ajustam, não buscam realmente incentivar o principal produto que vai fazer engordar a tilápia, no meu caso aqui, que é o que é o zooplâncton, não? Sim, entretanto, a formação do flóculo como tal, o agregado microbiano, ele precisa ter, desde a formação do substrato, né? Logo a gente tem aí os colóides, as bactérias nitrificantes, as heterotróficas, fitoplâncton, zooplâncton, é tudo um processo. Então, toda semana, Fernando, o que eu faço é fazer a manutenção desses flóculos para realmente ter um resultado no crescimento. Então, como manejo, o que eu considero importante é a formação deles. Para a formação do flóculo microbiano, tem aí, eu uso vários protocolos que eu fui modificando de acordo com a qualidade de água que eu tenho. Para os meus clientes, eu estudo bem a qualidade de água dos terrenos deles, da região, e outros aspectos também muito importantes dentro da tecnologia, que é a aeração. Tudo influencia na formação dos flóculos. Então, no super intensivo, que é a área que eu mais trabalho, o que eu considero importante no manejo alimentar é a formação e o segmento do flóculo microbiano, né? Então, esse seria o recado que eu tenho aqui para os aquasseguidores. Para quem quer trabalhar no super intensivo, indução dos micro-organismos no flóculo através de fertilizações. Eu gosto de trabalhar com o meu banco de biofloco, para daí eu tirar inóculos e ir colocando no meu tanque, para eu escolher realmente o que eu quero que tenha no meu tanque, já de maneira industrial, né? Porque a minha fazenda, ela não tem cobertura, então também é muito quente aqui, então é uma luta mais constante, mas estamos no processo de melhoria contínua. Sim, sim. E realmente, os que mais pecam, tá, nos erros, é justamente achar que, porque criou o bioflux, né, fez a fertilização, criou as bactérias heterotróficas, tal, todo o ambiente bonitinho, colocou lá, seja as tilápias ou camarão, tal, daí para frente é só fazer biometria e dar ração e controlar os parâmetros. Errou feio. Vai ter que sempre fazer manutenção, principalmente a alcalinidade, que cai com o sistema. Nas tilápias, nem tanto, mas a biota do bioflocos consome a alcalinidade, né? Então, o que você tem que fazer é a manutenção, sempre reposição,
Isso não para. Isso aí é como nós, seres humanos, a gente precisa de água, precisa de comida, é o café da manhã, almoço, janta, o ar que nós respiramos, e lá a vida deles também é a mesma coisa, não muda, não. Então, não é só achar que produziu a água e pronto, agora eu vou dar ração para os meus bebezinhos e eles vão estar bem bonitinhos. Não, o negócio é muito acima, muito maior do que isso. Porque se você não mantém um sistema, você tem uma queda de produção muito grande. Você perde muito no desenvolvimento e a porcentagem, quando for no final da despesca, você vai ver que a diferença faz muita diferença, certo? E também, Fernando, no caso dos sistemas, ainda falando do manejo, a gente só falou do alimento, já são 6h45. Ainda falando da parte do alimento, para quem trabalha com biofloco, também utilizar as técnicas que existem para, em espanhol a gente diz ahorrar alimento, que seria, pois, pechinchar no alimento, né? Diminuir o uso do alimento balanceado, que seria as estratégias de... agora foi a palavra, de restrição alimentar para ganho de peso compensatório, o famoso efeito rebote, né? Para que você tenha o biofloco, que tem um montão de nutrientes essenciais, proteínas, que tem a proteína onde que a gente vai ter aminoácidos essenciais para o crescimento, e segue colocando a mesma quantidade de alimento como se fosse um sistema tradicional. No caso do biofloco, as pessoas devem fazer suas análises para saber qual a proteína presente no tanque, para poder ajustar também a quantidade de alimento que você vai colocar. Eu tenho uma tabela, por exemplo, que eu uso só para água clara, e tem uma tabela que eu uso só para o biofloco, que eu fiz in situ na minha fazenda, baseado nos resultados das análises proximais do biofloco que eu tenho, né? Isso é importante também que as pessoas que trabalham nos sistemas superintensivos entendam e façam os seus devidos ajustes para realmente terem esse ahorro, né, essa economia na alimentação. Muitas fazendas com camarão chegam a ter 30% de diminuição do uso da ração comercial, da tilápia 25%. Porque o camarão é mais efetivo? Porque ele em espanhol se diz carroñero, porque ele está pastando literalmente nas paredes, no fundo, no substrato. Então, ele é seletivo no que come. A tilápia não, né? Abre a boca, fecha a boca, as brânquias. Então, aí é indireto. Então, é um pouco menos do que o camarão. Mas vamos falar agora de outra parte do manejo, senão a gente só fica no alimento. A gente pode marcar outra live só de alimentação. E da biometria, já que eu estou falando aqui, parte do manejo da engorda são as biometrias. As biometrias, nós fazemos, vou falar para a tilápia e você fala para o camarão, nós fazemos depende, eu gosto de fazer cada 12, cada 10, eu não gosto cada 15 porque é muito espaçada, né? E para não estressar tanto a tilápia, o que eu faço, Fernando, é colocar um pouco de sal no alimento 3 dias antes, 3 dias depois. Por que eu uso sal, Adriana? Por que você usa sal? Eu uso sal marinho, eu uso sal porque o sal, no momento do estresse, o peixe, ele vai... o que passa com o peixe de água doce, né? Ele perde muito nutriente quando ele está estressado, correto? Então, essa perda, às vezes o alimento desbalanceado, que eu gostei, Felipe, da sua... Agora eu vou usar muito essa palavra. Os alimentos desbalanceados que nos vendem, eles vêm com aí um desbalanço de minerais. Supostamente vem tudo bonitinho, equilibrado. Mentira, lorota. Então, o que é que a gente faz? No processo como as biometrias já são agendadas, se recomenda, o Fernando Kubitsa, que é um grande pesquisador brasileiro, tem um trabalho muito bonito, eu vou ver se eu coloco também no Dropbox ou lá no grupo, na biblioteca, onde você pode usar 20 gramas de sal para cada quilo de alimento e um pouquinho de água só para os cristais do sal pegarem no alimento,
3 dias antes, 3 dias depois você coloca na ração, fornece aos seus peixes e pode ter certeza que com isso eles recuperam esses minerais que eles vão perder não, durante o processo de biometria. Imagina, todas as atarraiadas que você dá aí, as atarraias em português, tem em espanhol é plomo, como que chama mesmo em português? Fernando? Chumbo, né? Chumbo. Então, para o peso para não flutuar. Então, imagine as pancadas que a pobre animal tem aí durante esse processo. Então, se estressa, tirar ele da água estressa. Os peixes, pois são vertebrados, né? Então, nos vertebrados, um dos hormônios que demonstram estresse é o cortisol, né? É um hormônio que é um indicador do processo de estresse. O cortisol, quando ele eleva, o que passa? O animal perde muito nutriente, né? Vai perdendo íons. E esse íons vai, no caso do peixe, vai saindo, né? Porque o peixe de água doce vai indo para a água. Então, nesse processo, durante a biometria, 3 dias antes, 3 dias depois da biometria, se nós acrescentarmos no alimento esse mineral, ele vai se fortificar, por isso são alguns dias antes, e depois ele vai recuperar. E você vai ter aí, o que eu tenho observado é que ele recupera super rápido, né? Por isso que eu faço biometrias em espaçamentos mais pequenos, porque normalmente quando se faz a biometria, né, Fernando, os peixes não comem porque estão estressados. Mas nós temos visto que com esse processo do uso do sal, que a gente já usa há bastante tempo, a recuperação é muito mais rápida. Por quê? Porque eu já incrementei esses nutrientes, né, que ele perdeu, porque ele estressou. Se ele estressou, o cortisol, subiu, perde nutriente, e assim é um ciclo. Então, por isso que a gente usa, né? Esse é o motivo do uso do sal durante o manejo da tilápia. Agora, fala um pouquinho para a gente do camarão. O sal é fantástico, né? O sal é fantástico, não só para a tilápia, para o próprio sistema em si, ele dá equilíbrio no sistema. O sal é indispensável, tá? Principalmente quando você trabalha com as tilápias. Camarão, lógico, né? Ele já vem do mundo natural, onde a salinidade é muito alta, tá? Mas eu conheço muita gente que está conseguindo tirar camarão com 1,5 grama, com ganho de peso de 1,5 grama por semana, com salinidade a 2%, muito baixo, né? A única coisa que ele está trabalhando muito aí são a parte dos carbonatos, né? Esse aí não pode faltar nunca. Nos camarões você tem, como tanto são ósmos reguladores, tanto a tilápia como o camarão, né? E são incríveis como é que eles conseguem se adaptar às diferenças tão grandes, né? Um camarão que vem do mar com a média de 33, 34 ppm, né? Chegar a você trabalhar até com criação com 2 ppm. Então, é uma diferença muito grande. É um gráfico muito enorme. E a tilápia não fica atrás, né? Fernando, só um minutinho. Ó, no Instagram aqui entrou Panorama Aquícola. Olá, Panorama Aquícola! Só para recordar vocês, para quem não sabe, eu sou colunista nessa revista. Eu tenho uma coluna que eu falo só do biofloco, hein? E hoje é o último dia para enviar a coluna, hein? E tem até meia-noite, hein? Eu vou levar... Não se preocupa não, que eu vou enviar assim, ó. Panorama Aquícola, um grande abraço. Pessoal, perdão, Fernando, te cortei, é que eles entraram aqui no Insta. Um abraço para todo mundo. Eu quero muito fazer entrevista com eles também. É uma revista de muito prestígio, hein? Aqui em toda a América Latina. No Brasil também tem uma parecida, né? Panorama da Aquicultura. Aqui toda a América Latina e Espanha
A Panorama Aquícola faz muito sucesso, tem muita informação de ponta, Fernando. Depois eu te mando aí, é ótima, maravilhosa. E, claro, eu estou fazendo propaganda também da minha coluna, que chama Um Vistaço no Biofloc. Já há 3 anos aí colaborando com a revista. Salvador, um beijo, um abraço. Deves uma entrevista a mim, logo te escrevo. Perdão, Fernando, podemos seguir. Sim, sim, ótimo. Mas a gente tem que falar dos parceiros da gente, né? Porque eles são colaboradores. Eles que mais colaboram com a gente, ajudam muito na tecnologia, divulgam. A gente não pode nunca deixar de colocar eles como participante de tudo isso daí, né? Então, como eu estava comentando, a diferença de sal que você tem no trabalho, tanto da tilápia ou como camarão, eles são muito autorreguladores, né? Eles se assimilam, né? Com essa diferença da quantidade do sal. E o sal é desestressante, é acalmante, sem contar o tanto de equilíbrio que ele dá no sistema, tá? Você sabe disso quando a gente consegue trabalhar com uma quantidade a mais de sal. Não digo no caso aí como pessoas estão conseguindo aí resultados com 2%, mas quanto mais você tem uma quantidade maior de sal, 15, 20 ppm, 25 ppm, você tem menos estresse, você tem doença, então é muito difícil. Para você ter ideia, lá na nossa fazenda, a água lá chega a 40 ppm de salinidade. Eu não faço questão, hora nenhuma, de pensar em medir nitrito, porque o nitrito que aparecer lá, o sal faz ele ficar totalmente como se fosse um chá inglês às 6 horas da tarde, né? Não é prejudicial de forma nenhuma. Então, a gente só tem benefício em cima do uso do sal. E, via regra, dependendo do controle que você... Porque, vamos se dizer assim, no camarão é mais complicado, porque você tem o tal do balanciônico, né? É relativo o que você vai trabalhar em cima do sal. São sais, não são sal, né? Não é só o sal, como no caso também só é usado na tilápia. Você tem o magnésio, você tem o potássio, né? E assim por diante. Então, esse balanciônico, quando você pensa em maior quantidade, 20, 25, o gasto que você tem no interior, para quem vai trabalhar com água interioranas, né, fora do litoral, o gasto para fazer essa salinização é muito maior. Por isso que o pessoal tem a tendência de baixar ele para que o custo seja mais compensatório, né? Mas no camarão não se tem problema com ele, só que quanto menos sal, mais fica vulnerável, né? E estressado também, por isso até que manejo tem que ser com muito cuidado. É como você disse aí, 3 dias antes, 3 dias depois, eu vi essa matéria do Kubica, meu xará Kubica, e é uma realidade. O sal é fundamental, elimina o estresse. Camarão, a gente trabalha com a biometria, voltando ao assunto da parte de biometria, tá? É semanal, tá? É semanal. Porque como ele tem um desenvolvimento mais acelerado, mais rápido, o ciclo é curto, a gente precisa trabalhar com tempos mais reduzidos na parte da biometria, né? Então, número de camarões por biometria? Bom, isso aí depende. Aqui no Brasil você vê cada coisa assim gigantesca, tá? Mas a gente tem o mínimo de trabalho seria 10%, o mínimo para você ter uma faixa, precisa, mas o certo seria de 15% a 20% para você fazer uma biometria, tá? Porque você tem muita diferença. Não é igual uma tilápia que você, por exemplo, vai criar 1.000, você pode pedir 1.200 quando ela vem alevino, e depois se você fazer a pré-seleção quando são novos. No camarão não tem como você trabalhar com isso. O que vier do laboratório, você vai ter que engolir. Então, você sempre tem uma faixa de diferença muito grande, de pequenos, médios e grandes, né? Porque quando vem, são micro,
são pequenos. Para ter ideia, 1 grama vem 350 a 380 PLs pós-larva, né? Então, fica complicado você trabalhar. Assim, Fernando, daqui vai acabar lá no Instagram e tem uma pergunta. E a gente segue aqui no Face, mas tem uma pergunta que fizeram para você aqui, ó, rapidinho. Qual a quantidade média de aplicação do sal em tanques escavados? Seria de camarão, você fala? Então, não, aí qualquer um pode usar a quantidade de sal que te convém, porque é o seguinte, nós temos, o Brasil é muito grande, nós temos uma região no Insta. Ok. Tá me ouvindo? Bom, agora sim, meu microfone estava fechado. Vamos seguir aqui no Facebook nada mais, até mais prático. Deixa eu jogar meu celular lá para longe. Vamos seguir então. Eu comento com você que aqui para tilápia eu uso nos tanques de biofloco que tenham densidade elevada, eu uso ao redor de 100, 150, mais ou menos 100 animais para fazer a biometria. É um tanque que eu tenho uma biomassa de 5.000, 5.500, 6 mil animais, mais ou menos. Então, entre 100 e 150 peixes que eu faço a biometria. Antes eu fazia de 200 e não mudava a minha média, por isso que eu fui baixando, porque é uma... E eu uso azeite de cravo, não? Para fazer a biometria, para deixar elas tranquilinhas, elas nem percebem que eu mexi nelas. Eu também coloco o azeite de cravo, que é um anestésico natural, é genol, e só para biometria é natural, então não tem nenhum problema para o uso dos meus funcionários, usa a dose recomendada que é baixa, elas voltam rapidinho depois, acordam, despertam bem rápido e nem notaram que eu tirei ela do tanque. Então também para tilápia eu uso, para camarão obviamente não, e rapidinho a gente faz a biometria e é um tema muito, muito importante dentro do processo de manejo, né? O alimento que a gente falou e a biometria. E também, Fernando, comentar aqui com as seguidores, que no momento da biometria, aproveitar, já que a gente tem um número de amostra tão grande, pessoal, no camarão, vê se não tem víbrios, vê se ele não está com a brânquia, com o hepatopâncreas de uma cor diferente, que nos pode dar um diagnóstico presuntivo de alguma doença. Vê o Telson, vê tudo. Né? Aproveita, é o momento de você olhar para ele cara a cara, ver que etapa, com a experiência você sabe, ver que etapa de muda ele está, ou no microscópio, ver também aí que etapa de muda ele está no micro, ou o pessoal que tem mais experiência só de tocar já sabe, pré-muda, muda, pós-muda, o pessoal já conhece. Então é um momento de dar aquela namorada no camarão, né? Na tilápia também. Eu olho no olho, abro a brânquia, vermelhinha, que tá café, pessoal, nitrito você tem aí. Então, são temas de manejo que são muito importantes de considerar. Eu tenho, Fernanda, eu chamo bitácora, um modelo, né, onde quando a gente faz biometria, a gente anota todas as características, tudo que a gente tem que ver nesse processo, um checklist, né? Para aproveitar já para fazer aquela vigiada sanitária no animal, para se não temos que tomar alguma providência, não sei, usar, no caso do biofloco, usar mais probiótico, hein, atenção. Falamos aqui com a doutora Diana de pré e probiótico, também está guardado, muito bacana o papo que a gente tocou aqui com a doutora Diana.
E no camarão também, né? Para ver se não tem nenhum... O camarão já sofreu tanto, né? Com problemas de vírus, de bactérias. Então, para o aquacultor, o tema de biossegurança é algo que a gente está acostumado já. Mas tem que ter cuidado, principalmente o camarão, que ele é muito mais sensível e não leva desaforo para casa, né? Agora, só um detalhe, como você estava comentando aí, eu costumo trabalhar na biometria com as tilápias de 80 a 100. Isso vai depender do tamanho do projeto, né, em si. Né? O costume de água, de salinidade que a gente trabalha em termos de sal com a tilápia, a gente trabalha na média de 3 ppm, né? O que seriam 3 miligramas por litro, né, de sal. E quando eu faço a biometria, eu costumo colocar um pouco mais de a água, porque eu uso um balde com uma certa quantidade de água, aonde vai ser pesado, e sempre essa água que vai ser colocada as tilápias, sempre um pouco a mais de sal do que está no tanque, como se ela estivesse tomando um banho de sal também, né? Porque ajuda, aumenta o muco e ela também fica menos desestressada com isso, né? Que isso é o meu costume em termos de trabalhar com a biometria, né? Segue aí, Adriana. Daqui que estava no Instagram, está me perguntando qual é o meu Facebook. Deixa eu só falar aqui rapidinho para eles. Conversa aí com os seguidores no que eu mando aqui para eles, para o pessoal vir aqui para o Face. Só um minutinho, Fernando. Vamos buscar. Pessoal, só um segundo, Fernando. Vamos ver. Deixa eu copiar. Tenho que copiar aqui. Copiar, aí está. Deixa eu colocar lá no Insta. O pessoal seguir a gente. Já coloquei. Então, eu durante o processo... Aqui no México, eu falei para o Fernando que quando a gente faz o processo de passar os animais da pré-cria para a fase de cria ou engorda, que são as fases, né? Esse é um tema também importante falar aqui, ó. Durante a produção dos organismos, eles passam por fases. Fase de berçário, no Brasil a gente fala berçário, pré-cria ou nursery, não, em inglês. Logo a gente passa para cria, tem gente que fala tilápia cria 1, cria 2, ou levante. Cada país fala uma maneira. E logo a engorda. Cria 1, cria 2. Cada um tem a nomenclatura, mas em termos gerais, fase 1 é a fase inicial, a cria depois é intermédia, e no final já para despescar é quase chegando na taia final, né, no tamanho já para despescar. Então, cada etapa tem uma característica importante em termos de alimentação, que é a porcentagem de proteína no alimento, e manejo também. Quando são mais pequenos, é muito mais... São várias alimentações em quantidades menores, e depois são poucas alimentações em quantidades maiores, e assim vai, né? Dependendo da biomassa do tanque, né, Fernando? E eu, quando eu faço a troca da pré-cria, no caso o berçário para a cria e da cria para engorda, eu também dou um banho de sal pelo estresse do manejo, para evitar qualquer tipo de processo infeccioso. São processos que se fazem também como profilaxis para reduzir estresse e obter maior crescimento e menos mortalidade, porque sempre que você mexe no tanque, você vai ter mortalidade, é normal, não se assustem. Devem ser feitas de madrugada, onde não tem sol quente, aqui tem que ser, porque o sol é muito, muito pesado e é difícil. Então, também o horário, né, Fernando, é importante. Sim. Ter o equipamento, que são as balanças, os baldes, a planilha, todo o material. Um dia antes, todo o pessoal já saber o que tem que fazer cada um é importante na fazenda. Organizar mesmo e deixar no calendário de atividade da sua companhia, né? Manejo. É parte do manejo. Tudo isso é importante do manejo da engorda. Você organizar, né, Fernando? Todo esse processo. Isso é uma dor de cabeça, né?
E nossa. Não, e o pessoal acha que produzir peixe é tranquilo, né? O pessoal que estudou comigo fala, a Adriana tem fazenda de tilápia. E eu, que legal. Quantas toneladas você já despescou? Fala para mim. Ninguém responde. Não, peixe não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem, é todo dia a dia. É igual você tem uma criação de vaca e tem que tirar leite. Você achar que o domingo você não vai tirar leite porque a vaca está descansando? Vai nessa. O olho do dono engorda o boi aqui. O olho do... Temos que estar presente. E no caso, como somos prestadores de serviço também, né, Fernando? Isso. Nós, para nossos clientes, somos os responsáveis para dar a manutenção dessas fazendas através de um bom manejo de engorda, né? Desde o princípio. E o tema aqui também, Fernando, é os colaboradores que você tem, né, nas empresas. Tem da capacitação constante, né? Imagino que você tem aí uma comunicação muito boa com o pessoal das fazendas, onde você dá assessoria. Essas pessoas, elas devem ter muita confiança em você, porque se elas não fazem o que você está ensinando, o seu projeto também pode cair. Então, trabalhar com pessoas, né, também é um tema do manejo na fazenda. Você ter aliados, não, demonstrar para eles que cada processo tem um porquê dentro do cultivo, né? E que cada processo tem o seu significado biológico, técnico, né? Que implica no melhor desenvolvimento e crescimento do seu animal. Eles devem entender cada processo, que cada processo tem uma razão de ser, né? Como você disse, né? São os nossos parceiros. Então, cada indivíduo que trabalha ali tem a sua função. Ele é um parceiro, é um colaborador. Ele está contribuindo para que o sistema funcione. Né? Sem eles, não tem como. E quanto mais tiver qualificação, tiver entendimento do manejo, cumprir a sua obrigação, cumprir o seu objetivo no processo todinho, no ciclo todinho, é o parceiraço. Vou colocar aqui da minha empresa também, ó, Currícula Garça. Sim. Pessoal, eu deixei o do Fernando, agora eu vou deixar um pouquinho no meu. Pessoal, então do manejo da engorda, começamos falando do pré-digerido, né, que foi uma das perguntas que fizeram aqui justamente no Face. O Fernando fez o comentário dele a respeito, que ele acha o uso do pré-digerido algo muito importante. Eu também fiz nos comentários, mas esse tema a gente vai falar lá no dia 6 com o Felipe, da experiência dele aqui no México. Falamos um pouco do manejo da biometria, né? Falamos um pouco das fases. Falamos, o que mais, Fernando? Agora, ficamos mais em cima do alimento, que é um tema fundamental do manejo. E eu acho que para a gente não alongar mais, o tema também da despesca, ou cosecha em espanhol, né? A despesca, ela é o último passo e ela tem que ser levada a cabo, assim, de uma maneira também organizada. No caso da tilápia, pois tem aquela velha... ainda aquele velho preconceito do gosto, né, de off flavor, ainda então é muito importante, dependendo de onde você está cultivando, fazer o processo de depuração depois da despesca, deixar pelo menos aí umas 12 horinhas em água clara, limpa, e depois fazer o processo de despesca, a fazer o processo de sacrifício no gelo, como se deve, sem sofrimento animal. Também você ganha em qualidade. E logo depois comercializar, ou no caso no Brasil a tilápia ela é processada no filé. Aqui no México se vende inteiro, só tirando a víscera. É a nossa experiência. No caso do camarão tem uns detalhinhos aí. Eu queria te perguntar uma coisa, Fernando. Sim. O metabisulfito, ele é proibido aí? Ele não é proibido? Qual a sua opinião? Não. O problema Explica para o pessoal o que é, primeiro, porque pode ser que tenha alguém aqui que não sabe o que é. Tá ok.
O metabisulfito, ele tem a propriedade, tá? Ele não é proibido de usar no Brasil, tanto é que ele é usado, a quantidade limite dele seria 10 ppm, tá? Ele é usado no pão, o pão de cada dia que todo brasileiro come, tá? E a propriedade que tem o metabisulfito, tá? É da retirada de oxigênio, né? Como se fosse uma retirada de oxigênio, e ele ajuda a manter a água e até a puxar mais água, o que acontece muito com camarão, que você compra com 3,5 kg lá no Nordeste, e dependendo da quantidade de metabisulfito, ele chega quase com 4 quilos aqui em São Paulo. Né? Ele incha, ele absorve a água e assim por diante. O uso do metabisulfito, ele não é proibido, é um produto cancerígeno até a partir de uma certa quantidade de uso dele. Por isso que o limite de uso dele, né, na conservação de alimentos, assim por diante, seria em 10 ppm. Ele não pode ultrapassar essa quantidade. Só que, infelizmente, a gente tem muita gente que ganância, não tem escrúpulo, né? Às vezes é por erro. Os de viveiros, tá? É muito pouco o caso que se ouve falar em uso absurdo do metabisulfito. Hoje está sendo muito vigiado aqui no Brasil, tá? Mas já foi usado indiscriminadamente, já teve muita gente que pensou que estava com alergia e não era alergia, era o metabisulfito, que estava dando reação, né? O que deu muita gente ter problema de achar que tinha alergia com camarão e não era o metabisulfito que estava causando isso. E aquela coisa, o cara chega, fez a despesca, ele vai lá e mete o metabisulfito. Aí chega o frigorífico, isso era mais tempos atrás, hoje já está bem mais controlado isso. Perguntava se eu usei, mas aí, por via das dúvidas, ele botava mais um pouquinho. Né? Aí onde que você tinha fora da faixa de variação, que é aceitável, né? A Organização Mundial de Saúde, a quantidade de metabisulfito. É um produto que ele, até numa certa quantidade, não é prejudicial, mas a partir de uma certa quantidade, ele prejudica muito. Né? É o que a gente comentou e está falando sobre o metabisulfito, é isso. É verdade, temos que repensar no uso do metabisulfito. Eu não uso particularmente porque eu trabalho com produções amigáveis com o ambiente, então é proibido a gente usar aqui, mas o pessoal deve conhecer que no processo, né, da despesca do camarão, o camarão não tem que fazer, que nem a tilápia, o processo de depuração. O camarão, ele perde muita água, muito mais que a tilápia. A tilápia, no México, Fernanda, a gente fala mermar. É uma palavra coloquial. Vamos falar aqui um pouco, vamos falar uma palavra mais... Ele perde umidade, né? Em termos mais de cai, é mermar. Em termos mais corretos, ele perde umidade, claro, porque ele saiu do seu ambiente, começa a ressecar. E na hora da venda, quem perde aí é o produtor. Às vezes ele chega a mermar concentrações muito grandes, a tilápia, né? Por isso é importante não perder a cadeia de frio. Mas no caso do camarão, é incrível, né? Quanto por cento, Fernando? É uns 10, 15%? É alta. O camarão merma muito mais. Chega a 18. Chega a 18, né? É muito. Então, por isso usam esse produto para ele poder, literalmente, absorver a água e... tem seus pós e contras que o Fernando já comentou. Então, dentro do processo da despesca ou da cosecha, no camarão tem o uso desse produto, ou não, muita pessoa assim é alérgica, na verdade, ao produto. Fernando, é um uso racional, né? Pode falar. É o uso racional que tem que ter consciência. É o equilíbrio, né? Tudo na vida é o equilíbrio. Exatamente. Olha, eu acho que eu já vou ir para a pergunta. A gente falou do manejo alimentar, falou do manejo da biometria, os principais, porque vamos ter outras lives, pessoal, então vamos falar de uma forma geral, né? Não dá para conversar aqui todos os temas. Vamos abrir para perguntas, temos algumas perguntas aqui.
Edmundo Orcelay, que é uma pessoa muito importante aqui na aquacultura mexicana, perguntou, bom, ainda não fez a pergunta. Edmundo, pode perguntar já. O David Garro, David, meu cliente, David, vamos dizer em espanhol, David vino desde de Costa Rica a tomar mi curso de biofloco, ¿ves? Estou chique. Há muitos anos, 3 anos, e ele tem o cultivo dele. Ó a pergunta do Davi. A produção de tilápia, na produção de tilápia, existem estudos com o uso de folhas ou arbustos como complemento na alimentação, usando concentrado e também folhas de plantas? Se você quiser, Fernando, eu falo um pouco da minha experiência. Se você souber de alguma aí no Brasil, você pode falar. Então, Davi, aqui em Yucatán, um companheiro meu da escola, da universidade, o doutor Gaspar, ele fez a tese dele de doutorado com chaya. A chaya, Fernando, é uma planta aqui muito comum em Yucatán. Claro que ele só substituiu uma certa porcentagem e ele teve um ganho de peso bastante interessante na tilápia. E são vários os estudos com o uso de plantas, de folhas, na alimentação da tilápia, Davi. Depois, se você quiser, você tem meu WhatsApp, ele tem meu WhatsApp, você pode perguntar, eu posso te enviar aí alguns trabalhos com o uso de folhas ou arbustos. Aqui em Yucatán também, Ramon, eu sempre digo ao contrário, Ramon, com a folha de Ramon, que é uma árvore gigante, também existe trabalhos com o uso desse arbusto, né, para a alimentação da tilápia e assim sucessivamente, né? No Brasil, Fernando, o que você nos fala do uso de folhas ou arbustos na alimentação da tilápia? Então, seu microfone está apagado. Aí. Ok. O pessoal usa muito aqui lêmina, tá? Que é uma planta muito pequena, né? A chamada taioba, que é uma folha muito grande, ela tem um formato quase de um coração com a borda todinha bordada, assim, ela tem um bordado em volta, muito verde, tá? Elas adoram ela. Muita gente tem usado a batata doce, tá? Como massa também de alimento, com resultados muito bons, tá? A batata doce é bem interessante. E tem mais algumas coisas por aí, né? Em termos, mas assim, o que é o mais trivial usado são as lêminas, a taioba e a batata doce. Seu microfone. E voltei. O Frederico falou mesmo que você, que no Brasil também eles usam lêmina. Aqui também no México já vi também com lêmina. E folha de batata doce, de papa. Em espanhol, chico, seria lemna e camote. Batata doce aqui é camote. Hoja de camote. Sim? Então, Davi, depois, se você quiser, eu te mando aí alguma informação. Davi Garro, de Costa Rica. Muito bem. Perguntas, companheiros, porque saindo daqui eu tenho que ajudar a Valentina a fazer tarefa ainda. Perguntas, aproveitem aqui. Fernando sempre vai estar aqui, vamos convidar ele mais vezes. Como comentei, fizemos várias lives, só que demorou para a gente encontrar um programa para fazer aqui no Face. A gente fazia lá no Insta, e no Insta em 24 horas desaparecem, né? Falta fazer o resumo de todos os nossas lives. Eu prometo que vou fim de semana já atualizar. E vocês terão aqui acesso a toda essa informação. Fernando, você não tem aí o link do grupo? O pessoal está perguntando também. Peraí, providencio agora. Sim, ó. Marilda Coelho. Oi, Marilda, você tem alguma pergunta? E o Edmundo? O Edmundo desapareceu, ó. Vou mandar um WhatsApp para ele. Edmundo, que pergunta você gostaria de falar com o Fernando? O Fernando tem muita experiência lá no Brasil. Aproveita e pergunta. Tá perguntando, acho que é para mim essa pergunta. Você trabalha no Brasil também? Eu dou assessoria até na Suécia, companheira. A Auricélia, eu dou assessoria até na Suécia. Então,
online, eu estou em todos os lados. Ó. Eu já fui para Espanha, fui para Miami, para onde mais? Na Suécia, Guatemala, México, todos os México. Eu dou assessoria em vários lugares. Mas eu estou agora aqui no México, eu tenho meu negócio. E, Fernando, fora a Aquicola Garça, lembra que eu também tenho a minha empresa Costa Agrário, né? A Câmara e a Aquarium Fish. São 3 companhias, né? Eu não sei, eu não durmo, acho que dá para ver aqui, ó, as olheiras. E nessa quarentena eu ando com um sonho terrível. Eu já quero sair, mas fazer o quê? Não dá. Temos que fazer aí o possível. Ah, o Edmundo voltou. Oi, Edmundo, olha só, o Edmundo está perguntando o seguinte, vou colocar até a pergunta dele aqui. Na produção, ó, o Edmundo Orcelay, ele participa da Rede Tilápia do México. E na produção comercial intensiva, tem alguma experiência no emprego da moringa? Eu já usei, Edmundo, moringa. Nas minhas dietas comerciais não, experimentais, eu já usei. Só que não foi um resultado muito interessante, não. Vou dizer em espanhol. Edmundo, não cresceram muito. Lo sé, talvez eu usei demasiado. Quizá poderia haver usado uma concentração um pouco menor. Também usei calabaça, também usei... Eu aprovei de todos os insumos aqui que tenho cercanos. E a moringa não foi tão boa. A canola me resultou. Mas a canola, que hice? Pré-digerir a canola com enzimas. Aí, Felipe, ó, que está me escutando. Felipe usa outro tipo de técnica, por isso vamos platicar, porque vamos aí intercambiar informações. Então, na moringa já usei. Ahorita pergunta Fernando, não me gostou muito. Pessoal, vou colocar aqui o link do grupo, ó. Se vocês entrarem nesse link, vou colocar, tá aí nos comentários. Vocês podem entrar no grupo de Telegram, vocês têm que baixar o Telegram. E no Telegram vocês entram com esse link e vocês automaticamente já serão parte do nosso grupo selecto de produtores, amigos, companheiros aquícolas, e vamos aí crescendo o grupo aí com o Fernando. E quem foi o criador do grupo mesmo, Fernando? Quem teve mais fiel foi o Saif. Está, Saif. Ele e o Fernando são aí os que gerenciam o grupo. Tem mais, tem o Wagner, tem o Wagner. Hoje em dia está mais segurando o grupo é justamente o Saif e eu, tá? A Epaminondas está envolvido num projeto, mas também ele foi um idealizador também, o Wagner, e assim por diante, né? Hoje ficou só... Hoje quem mais está segurando, ajudando o pessoal, está sendo mais... O Fábio, sem contar o tanto que aquele cara colabora demais com todo mundo, é fantástico a ajuda dele, Fábio Lobo, né? Mas foi Saif que iniciou essa brincadeira que está sendo bonita e está sendo fantástica. Excelente, porque se não fosse o grupo, eu não tinha conhecido você, não tinha conhecido um montão de produtores, e falta mulher no grupo, eu só tenho essa reclamação. Não, mas tem... Elas costumam ficar meio escondidas de vez em quando que elas aparecem, mas tem mulheres, e é uma coisa assim que eu queria que elas participassem mais também, sabe? Porque eu acho que a participação de todos é fundamental, tá? E como você viu o comentário que eu fiz outro dia naquela sua live lá, eu acredito muito na mulher, porque a mulher é detalhista, é mais observadora, e ela se preocupa, quer dizer, é muito mais preocupado do que o homem. O homem é mais tranquilo, acha que sempre vai dar conta, mas às vezes relaxa um pouco, né? A mulher é mais atenciosa, é mais dedicada. E eu queria que tivesse mais participação das mulheres no grupo também, sabe? Mulherada, entrando no grupo e vamos
tocar o terror nesse grupo aí. Ó, pessoal, então esse é o link para vocês entrarem no grupo de Telegram e participar com a gente, conhecer muito profissional aí, bacana, que quer compartilhar informação. Tem uma biblioteca cheia de material para vocês poderem estudar, trocar informação. Como o Fernando diz, a gente aprende muito com o erro dos amigos, a gente não cometer o mesmo erro. E tem também muito material importante, artigos científicos, embasamento científico, que é a clave para a gente ter um cultivo exitoso. Fernando, já está ficando tarde, eu só queria te perguntar se você também teve experiência com o uso da moringa. Seu microfone está fechado. Moringa, eu não sei o que seria moringa. Moringa aqui no Brasil é uma cabaça. Deixa eu colocar no tradutor Google, eu acho que é a mesma coisa. É moringa. Moringa é moringa em todo lado. Ó, moringa. Em português é a mesma coisa. É igual, é moringa. Então é o que o pessoal usa mesmo. Moringa é o tal chamado de cabaça, que é aquela coisa redonda, assim, é isso? Moringa. Eu ouvi pessoas já comentar, mas eu nunca tive esse contato e eu trabalho com a moringa. Você não, eu já fiz, e a minha professora Gabi também, para camarão ela usou, se eu não me engano. E 1, 2, 3, como diz aqui no México, não foi aquela experiência. Eu usei abóbora, ficou legal. Abóbora já porque tem aí várias propriedades importantes. Eu achei que o consumo foi maior, porque tem um pouco de palatabilidade. A abóbora daqui, ela tem uma semente que tem uns azeites bastante interessantes também, apesar que os animais com azeites vegetais a gente sabe que não são ótimos para... calabaça cabaça, me disse aqui, ó, Marilda Coelho, cabaça, disse essa. Sabemos que o azeite vegetal, assim, tem uns detalhes, né, na parte de nutrição. Os animais não conseguem desdobrar a ponte de carbono dupla que ele tem. Isso é um tema mais bioquímico. Mas desculpe, você sabe que a semente da abóbora é rica absurdamente em magnésio, né? É impressionante a quantidade de magnésio que tem uma semente de abóbora. Aqui eles comem muito. Hein, Fernando? Eu acho que já está ficando tarde. Ó, só que a Aurélia disse que não consegue entrar pelo link. Você tem que baixar primeiro, Aurélia, o Telegram. Se você não tem Telegram, vai ser um pouco difícil. Baixa o Telegram no seu celular e com o link você entra, né, Fernando? Tem que ter o Telegram. É muito interessante porque o Telegram ele é mais maleável do que o WhatsApp, tá? O Telegram, se você tiver instalado no computador, você entra normal, sem problema nenhum. E é lógico, tem que ter no celular também. Mas se você não tiver conectado, ou até o seu celular estiver desligado, você acessa no seu computador o Telegram normal, conversa normal e assim por diante. Né? O WhatsApp já tem aquela limitação. Você tem que ter o PC, tem que estar conectado com o WhatsApp e assim por diante. Mas tem que ter instalado o Telegram, senão não tem jeito, né? Seu microfone. Falei. Ela disse que já tem, mas depois na mensagem a gente conversa com ela. Fernando, como sempre, foi um prazer aqui conversar com você. Esse trabalho que você faz, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha. Adorei poder conhecer você, poder saber do seu trabalho, essa troca de informação. Na verdade, a internet nos tem possibilitado conhecer pessoas maravilhosas e vamos seguir. Nossas lives não param, não. Lembra, novamente comentando para quem entrou depois, as lives que eu e o Fernando fazemos já é de algum tempo.
Só que agora, claro, com o tema dessa contingência, eu aumentei a frequência e o pessoal já começou a conhecer um pouco do nosso trabalho, né, Fernando? O Fernando trabalha pra caramba. Ele ficou meio sumido, que ele estava na fazenda, agora assim, de castigo, trabalhando um montão. Por isso que ele não pôde fazer live comigo, porque toda semana eu, Fernando, cadê você? Fernando, desapareceu? Não, mas a velocidade também que se tinha lá, não tinha condição da gente trabalhar numa live, né? Não tinha jeito. Baixa sinal de internet. Pessoal, quero mandar um beijo grande para vocês todos, meus aquasseguidores fieles, aqui brasileiros, mexicanos, de várias partes aqui da América, de onde mais... Ó, o Fernando mandou de novo aqui, ó. Muito, muito obrigada pela sua participação. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí, deixar a pergunta, depois eu e o Fernando a gente responde, sem nenhum problema. Tomara que vocês consigam entrar no grupo do Telegram e vocês só vão ganhar, porque essas comunidades são muito importantes para áreas de oportunidade como a aquicultura, né? E aprendemos dia com dia e também no final do dia temos excelentes amigos, como o que passou aqui no meu caso com o Fernando, e no caso agora dessa contingência que a gente está passando, tomem cuidado. Nós que trabalhamos com a aquacultura não podemos parar, nós temos que sair de casa, né, Fernando? Eu, na verdade, estou saindo pouco, porque eu já comecei minhas aulas, bom, já estou dando aula online já faz algum tempo, só que agora, né, aumentei a minha frequência de aula online com meus alunos da universidade, então na fazenda realmente eu vou uma vez por semana, 2, saio mesmo muito pouco, só para ir direto lá. E aqui onde eu moro, Fernando, já não dá para sair nem dessa colônia para outra, a polícia te para, pergunta onde você está indo, o que você está fazendo, porque... E realmente é importante. Então, estamos na fase 3 aqui no México, a gente é a fase mais grave, né? Onde o vírus está aí para todos os lados. Então, temos que cuidar da saúde, que é o principal. Só que eu não parei de trabalhar um só dia. Seja na parte acadêmica, com meus alunos, que eu estou aí constantemente, seja na parte de escrever trabalho, seja na parte do assessoramento via online e na minha fazenda. E você nem se fala, né? Eu não sei não a diferença de um domingo para uma terça-feira, é a mesma coisa. Mas tudo bem. O dia que nossa carrega pedra. É verdade. Bom, pessoal, sem mais delongas, um beijo, um abraço. Fernando, meu convidado aqui de honra, obrigada sempre pela sua participação. Vamos aí agendar outras lives para a gente dar seguimento nesse processo, né? Para chegar, né? Para falar aqui um pouco de cada... Não, a aquacultura ela é tão gigante, temos tantos temas que conversar, que papo para falar, tema para falar, nunca vai faltar. É verdade. Gente, pessoal... Eu boa noite a todos. Quero agradecer muito essa honrada... Esse convite honrado feito por essa aquicultora profissional, tá? Muito dedicada, um amor incrível que ela tem com a aquicultura. Se ela está onde ela está, é por mérito próprio dela, porque correu atrás, está aí, uma mulher com bruta de um sucesso, com bruta de um profissionalismo e dedicação sempre. Parabéns, querida. Parabéns pela pessoa que você é, viu? Obrigada, meu amigo. Vou chorar, hein? Não faz eu chorar, não. Obrigada. Pessoal, boa noite. Amanhã, não esqueçam, amanhã, Fernando, a gente tem aqui como convidado o doutor Gabriel Martins, meu super amigo. Ele já veio aqui no México, trabalhou comigo na fazenda. Vamos falar sobre eficiência na produção, um tema muito importante também, né? Como ser eficiente na produção. E na quinta-feira vamos ter aqui o professor Dr. Luiz Inaté Arana, né? Muito famoso aí no Brasil, em toda a América Latina. Vamos conversar um pouco sobre o biofloco na América Latina, como foi a evolução do biofloco aqui na América Latina. Então, eu peço que toda a audiência aqui dos meus aquasseguidores sigam
participando, né, das lives, né, já que vocês devem ficar em casa. Aproveitem essas oportunidades, né, Fernando? Não só a minha live, tem outras lives também, nos outros horários. Eu busquei um horário para não chocar com as outras lives, para eu também participar e aí participar das lives dos outros companheiros também. Então, nos vemos amanhã aqui às 6 da tarde com o Dr. Gabriel. 6 da tarde, horário do Centro do México, que é o horário aqui nosso, em Mérida. E às 8 da noite, horário de Brasília. Beijo para todo mundo. Linda noite. Tchau, Fernando.